Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, estou novamente com vocês, estou muito feliz por estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar das letras com o Bispoeta. Missão dada está cumprida. Fale-me sobre o alfabeto, pede minha companheira. Vamos então para a lida. Apenas 26 letras em muitas combinações. Com elas faço canções, sonetos, prosas e outras. Sem elas não comunico. Bilhete, carta ou lembrete? Dicionário é enfeite? Não quero pagar o mico. Casa é com S ou com Z? Essa é fácil, eu respondo. Com as letras vou compondo sem cometer um deslize. Letras são como janelas a desenhar sentimentos. São pequenas fragmentos, unidas tornam-se belas. Como vocês podem observar, esse pequeno poema é de minha autoria, justamente para homenagear as letras, as palavras, que são minhas verdadeiras companheiras. Eu amo as palavras, sou apaixonado pelas palavras, e por isso, justamente hoje, vamos falar de ortoepia ou ortoépia, vocês já vão saber por quê, e vamos falar também de prosódia. Vamos começar com a ortoepia ou ortoépia. O que é a ortoépia ou ortoepia? É a parte da gramática que trata da exata pronúncia dos fonemas. E por que isso é importante? É importante por aquela mesma razão do maestro que vai organizar uma orquestra, que vai reger uma orquestra. Se as palavras não são bem pronunciadas, a fala sai desafinada, assim como o maestro desafina se tiver alguma colcheia ou semicolcheia no lugar errado, perfeito? Vamos começar falando de um verbo que no passado era pronunciado de forma diferente, no passado e no pretérito. Quando nós queremos falar agora, hoje, nós falamos hoje nós trabalhamos, e no passado, ontem nós trabalhamos. Antigamente se pronunciava da seguinte forma. Esse acento que eu coloquei aqui no trabalhamos é um acento só ilustrativo, não tem, tá? Que eu coloquei em vermelho. Trabalhamos, trabalhamos. Assim era que se pronunciava quando se queria mencionar o presente do indicativo. E no passado era trabalhamos mesmo. Hoje não há essa diferenciação. Nós vamos pronunciar trabalhamos para o presente e trabalhamos para o passado. É só para mostrar para vocês a evolução das palavras. Vamos verificar também, isso é muito interessante, a diferença de pronúncia entre nós e os nossos irmãos do outro lado do oceano, nossos irmãos lusos. Nós falamos Antônio, tem que ser acentuado, tem que ter um acento circunflexo. Eles falam, lá do outro lado do oceano, nossos irmãos lusitanos, falam Antônio, bem aberto. Perceberam a diferença? Por isso que é tão importante a acentuação gráfica, por isso que é importante nós sabermos como se pronunciam exatamente as palavras. Muita atenção para o mas, conjunção adversativa, que deve ser pronunciado mas, como se eu estivesse falando que as bruxas são mas, e não mans, como já se ouviu falar por aí, e tampouco mais. A conjunção é mas. Queria sair, mas não pude porque estava cansado. Vou repetir. Queria sair, mas não pude porque estava cansado. Mas. É sempre essa a pronúncia da conjunção adversativa. É mas. E muita atenção também quando for pronunciar o muito. O muito é bem anasalado. Eu vou fechar o meu nariz aqui para vocês perceberem essa nasalidade. Muito, muito. Percebam que o som precisa sair pelo nariz. Por isso que quando eu fecho o nariz, o fonema sai meio truncado. Porque é um fonema... aliás, eu queria até destacar para vocês que aqui está entre barras, porque é a forma fonética da pronúncia do muito. Esse sinal esse tio em cima do U indica que a forma deve ser nasalizada. Casos em que o U soa depois do G. São alguns casos muito importantes e interessantes. Aguentar, ambíguo,
arguição, bilíngue, será que alguém fala bilíngue por aí? Linguista, sagui, alguém pronuncia sagui, unguento, entre outras palavras. Não se deve proferir o U depois do G nas palavras, prestem atenção. Exangue, eu já estou pronunciando na forma como deve ser pronunciada. Extinguir, distinguir, e outros vocábulos além desses. Aqui nós colocamos só alguns para efeito de exemplo. Vocábulos com dúvida. Se esses vocábulos têm dúvida, é que eles podem ser pronunciados de forma fechada ou de forma aberta. Vamos ver alguns exemplos. Anelo pode ser pronunciado anelo. Badejo, que é o nome do peixe, pode ser pronunciado badejo ou badejo. Blefe, blefe ou blefe. Cedro ou cedro. Coleta ou coleta. Cogumelo ou cogumelo. Soa até um pouco estranho, mas se vocês ouvirem, é perfeitamente normal. Confesso ou confesso. Com força no U, quando for pronunciar essas palavras. Vou falar cada uma delas da forma que deve ser pronunciada. Gratuito. Estou exagerando para vocês perceberem onde vai a força do acento tônico. Fluido. Fortuito. Agora, atenção também para as palavras de X com som de Z, como por exemplo, exame, exílio, exemplo, êxodo, exumação e exerese. Notem que por uma questão de conforto na hora de pronunciar as palavras, nós vamos sempre procurar a forma mais simples de pronunciar a palavra. Por exemplo, tem uma palavra que as pessoas costumam pronunciar de uma forma que não soa muito bem ao ouvido. Não vou dizer errada, mas que não soa muito bem ao ouvido. Tóxico, nós ouvimos as pessoas pronunciando como tóxico. Por que isso acontece? Porque nós sempre vamos procurar a forma mais simples de pronunciar a palavra. Porque esse fonema, o CS, que forma o x, pode haver dificuldade para algumas pessoas. Então as pessoas tentam pronunciar da forma mais simples, que é o tóxico. Tóxico. Mas a forma correta da pronúncia dessa palavra é tóxico. Assim como genuflexico, crucifixo e outras palavras que têm esse som de CS. Tudo bem? Muito bem. Agora, é muito importante destacar ainda, dentro da ortoepia ou ortoépia, que existe uma regra gramatical que é determinada pelo português padrão. Essa regra mostra como devem ser pronunciadas as palavras. As pessoas que não pronunciam dentro da regra gramatical, não é que elas estejam erradas, elas simplesmente estão procurando, como eu já frisei, a forma mais fácil de pronunciar as palavras. Agora é importante não permitir que haja contaminação da língua falada para a língua escrita. Isso é muito importante. Muito bem, agora vamos para a prosódia. O que é a prosódia? É a parte da fonética que trata da correta acentuação e entonação dos fonemas. Existe uma preocupação dentro da prosódia com a sílaba tônica. O número de sílabas é muito importante sabermos quais são as palavras monossílabas, uma sílaba só, dissílabas, 2 sílabas, trissílabas, 3 sílabas e polissílabas, 4 sílabas ou mais. O acento de intensidade é muito importante nós verificarmos que vai modificar completamente a força da palavra, o significado da palavra, de acordo onde esteja esse acento tônico. Por exemplo, em sábia, nós queremos dizer que uma pessoa conhece profundamente determinado assunto. Então nós falamos que a pessoa é sábia. Se eu quero dizer que uma pessoa conhecia um determinado assunto, eu digo, aquela pessoa sabia daquele assunto. Percebam onde vai a força da nossa comunicação quando eu pronuncio a palavra sabia.
vai na sílaba bi. Agora, se eu quero me referir àquele pássaro que tem aquele canto maravilhoso, eu vou falar sabiá, sabiá, com força na última sílaba, que inclusive recebe o acento apropriado, que é o acento agudo. Percebam na palavra poderosa. Onde vai a força maior na pronúncia dessa palavra? No ró. Poderosa. É quase como se as outras sílabas fossem acessórias. Poderosa. E existe ainda o acento de insistência emocional. Quando eu quero comunicar a minha emoção, eu friso uma determinada sílaba, dando destaque para ela, como nesse exemplo aqui. A pessoa começa a contar alguma coisa para mim e eu, mentira, mentira, mentira. Perceberam? É uma força, é um acento de insistência emocional. E nós fazemos isso a todo momento. Quando você duvida de alguém, você diz assim, não acredito. E por aí vai. Vocês vão perceber que tem muitas situações nessa no dia a dia. Com relação aos os problemas de importação e exportação. Como são palavras muito próximas, como iminente e eminente, eu dou uma insistênciazinha na primeira letra da palavra para mostrar que eu estou tratando de duas palavras diferentes. Iminente e eminente. Eu deixo com vocês a tarefa de procurar o significado dessas duas palavras depois no dicionário. São oxítonas as seguintes palavras. Aqui é importante, eu vou falar lentamente cada uma delas e mostrar que elas já estão nos grupos corretos. Então já vou fazer a pronúncia correta. São oxítonas. Cateter, vou repetir, cateter, harém, essa é fácil porque tem o acento agudo ajudando aqui na pronúncia, harém. Mister, mister, não confundir com a palavra mister, que vem importada do inglês. Nobel, Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Recém, recém-nascido, refém. Agora, muita atenção especial para essa palavra aqui, ruim. Vou repetir, ruim. Ah, mas Bispoeta, professor Bispoeta, a maioria das pessoas pronuncia ruim. É ruim, hein? Não é assim que as pessoas pronunciam? Eu estou aqui tratando do português formal, mas não posso fechar os meus ouvidos para o que eu ouço à minha volta. Eu sei que a maioria das pessoas pronuncia ruim, mas a pronúncia correta é ruim. Como nós temos a questão de algumas palavras por acabarem sendo muito utilizadas, os gramáticos, a Academia Brasileira de Letras acabar consagrando aquela palavra pela pronúncia, pode ser, vejam bem, pode ser que daqui a um tempo essa palavra acabe mudando de oxítona para paroxítona. Mas para isso precisa haver um acordo entre linguistas, entre a Academia Brasileira de Letras, entre gramáticos, para que isso aconteça. Por enquanto, essa palavra é oxítona. Então, força no i. Ruim. Ruim. Pode exagerar mesmo. Sutil. Ureter. Então, todas essas devem ser pronunciadas como paroxítonas. Vamos ver como oxítonas, desculpe. Agora sim nós vamos para as paroxítonas. A pessoa que é muito... que não gosta de gastar dinheiro, a pessoa pão dura, é avaro ou avara. Avaro, caracteres, ciclope, filantropo, fortuito, fortuito, gratuito, ibero, ibero, impio, que em alguns dicionários trazem também como ímpio. Então essa palavra pode ser flutuante entre paroxítona e proparoxítona. Látex, essa não, essa já tem um acento indicando que é paroxítona. Pudico, pudico. Agora vamos ver alguns exemplos só de proparoxítona.
Boêmia e ínterim. Boêmia, ínterim. As palavras proparoxítonas são mais simples de identificar quanto à pronúncia, porque, como vocês já sabem, todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso significa que o acento circunflexo ou agudo vai determinar a força de intensidade que deve ser dada no vocábulo. Por exemplo, lâmpada, límpido, proparoxítona, que é uma palavra também que mostra onde é a força. Vamos ver. Existem palavras também que têm dupla prosódia. O que significa dupla prosódia? Que elas oscilam entre um grupo de paroxítonas e proparoxítonas. Por exemplo, acróbata pode fazer parte do grupo das proparoxítonas e pode fazer parte também do grupo das paroxítonas, quando ela se torna acrobata. Ortoépia e ortoepia. Lembra do estudo? Ortoépia, ortoepia. Oceânia ou Oceania. Zangão ou zangão. Todas essas informações têm base numa gramática. É sempre importante vocês terem uma gramática e consultar essa gramática quando for necessário. Eu particularmente gosto muito da gramática do Evanildo Bechara, que é membro da Academia Brasileira de Letras e o principal nome no que diz respeito ao acordo ortográfico, que foi assinado recentemente, que foi divulgado em 1998. Então tenham uma gramática, na dúvida, consultem o VOLPE, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, consultem o Priberan, que é um dicionário online, que além de ter todas as palavras da forma como devem ser pronunciadas, também traz as conjugações verbais. São instrumentos importantes que qualquer pessoa que tem amor à língua deve utilizar. Muito bem. Estou muito feliz por ter estado com vocês até aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueçam de dar um ok, um joinha lá no meu canal do YouTube, com o Bispoeta. E não se esqueçam de inscrever também para receber novos assuntos que nós vamos abordar nas nossas aulas. Muito obrigado.